Fala meu amigo rubro-negro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. E vem que hoje vamos começar falando do maior ídolo da nação, Zico. E depois vamos tratar de outras situações que estão dando o que falar. Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, abriu o coração e contou uma história que mistura experiência, respeito e amor pelo clube. Ele revelou o conselho que deu a Felipe Luiz, logo que o ex-lateral decidiu encarar o desafio de ser técnico do time profissional. Em entrevista à Flá TV, o eterno camisa 10 lembrou da conversa com a serenidade de quem já viveu tudo dentro do Flamengo. Felipe, agora você precisa entender uma coisa, você não pode mais pensar como jogador. Tem que pensar como comandante. Foi assim, direto ao ponto, que Zico falou. O Galinho explicou que essa mudança de mentalidade é o primeiro passo de quem deixa o vestiário e passa a comandar o grupo. Ser técnico, segundo ele, é tomar decisões difíceis, às vezes contra amigos, gente com quem se dividiu título, vitória e derrota. E é aí que se separa o profissional do colega. Zico disse que sempre viu em Felipe algo diferente, postura, inteligência e ética. Desde os tempos de jogador, o ex-lateral demonstrava uma leitura de jogo fora do comum. Por isso, o ídolo rubro-negro não teve dúvida de que ele seria um grande treinador. Ele vai escalar o que for melhor para o Flamengo, não por amizade, mas por convicção, contou o Galinho, com aquele tom de quem fala e o mundo ouve. O maior camisa 10 da Gávea também elogiou o estilo de jogo que Felipe vem construindo. Ele entendeu o que a torcida do Flamengo gosta, disse Zico. Futebol de ataque, toque rápido, intensidade, emoção. Às vezes não dá para fazer isso em todas as partidas, mas a filosofia dele é essa, fazer o Flamengo jogar bonito e ganhar com autoridade. A relação entre os dois é de respeito e admiração. Felipe cresceu vendo Zico como espelho e, agora, ouve dele os conselhos que só um verdadeiro mestre pode dar. E o Galinho, ao observar o ex-lateral no banco de reservas, enxerga nele uma continuidade, o mesmo amor pelo clube, a mesma exigência com o desempenho e a mesma paixão por vencer. Nos primeiros meses como treinador, Felipe já teve de lidar com situações que testaram sua liderança. Uma delas envolveu o atacante Pedro, depois de um momento tenso nos treinos. Felipe não hesitou, agiu com firmeza, afastou o jogador por alguns dias e deixou claro que respeito e hierarquia estão acima de qualquer nome. Pouco tempo depois, os dois conversaram, resolveram a situação e Pedro voltou ainda mais focado, e fazendo gols como de costume. Esse episódio mostrou que Zico quis dizer, ser comandante é saber quando falar, quando agir e, principalmente, quando perdoar. E Felipe mostrou que entendeu. Desde que assumiu o comando, em outubro de 2024, o Flamengo de Felipe Luiz coleciona conquistas. Foram 3 títulos em poucos meses, a Copa do Brasil, a Supercopa e o Campeonato Carioca. E o time segue brigando por mais, lidera o Campeonato Brasileiro e está nas semifinais da Libertadores. O estilo de jogo de Felipe une o que o torcedor mais gosta, garra e inteligência. O Flamengo marca forte, ataca com velocidade e joga com alma. E o grupo segue fechado, unido, confiante no trabalho do técnico. Zico, olhando de fora, se emociona. Disse estar orgulhoso do caminho que Felipe está trilhando e destacou que ele entendeu o espírito do Flamengo, o espírito de quem não desiste nunca, de quem sente o peso e o privilégio de vestir o manto sagrado. Para o torcedor rubro-negro, principalmente aquele que viu Zico brilhar nos anos dourados, é emocionante ver essa ligação entre gerações. O passado e o presente se encontram. O mestre aconselha, o discípulo aplica, e o Flamengo segue sendo Flamengo, gigante, vibrante e apaixonante. O conselho de Zico virou prática nas mãos de Felipe Luiz. E o resultado está aí, um time competitivo, uma torcida empolgada e a certeza de que a chama rubro-negra continua acesa, passando de coração para coração, de geração para geração. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora, falando do último jogo, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Bahia por 1-0, em um jogo quente cheio de reviravoltas na casa de apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.
O duelo foi válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano e marcou uma tarde difícil para o rubro-negro, que viu a liderança escapar logo depois de uma sequência positiva na competição. Logo no início da partida, a equipe de Felipe Luiz buscava impor seu ritmo, tentando controlar a posse de bola e avançar pelas laterais. Mas o jogo tomou um rumo inesperado aos 12 minutos, quando o zagueiro Danilo acabou se envolvendo em um lance polêmico com o atacante Thiago. Na disputa, o defensor rubro-negro acertou o rosto do jogador baiano, e o árbitro não hesitou em aplicar o cartão vermelho direto. Essa expulsão precoce mudou completamente o panorama do jogo. Com um homem a mais em campo desde cedo, o Bahia ganhou confiança, passou a pressionar e, pouco depois, abriu o placar com um gol de William José. O atacante recebeu na área e finalizou com categoria, sem chances para o goleiro rubro-negro. A torcida tricolor explodiu na Fonte Nova, empurrando o time que soube aproveitar a vantagem numérica para administrar o resultado. Mesmo com 10 jogadores, o Flamengo não se entregou. O time tentou reagir, trocando passes, explorando as investidas de seus atacantes e buscando o empate, mas encontrou um Bahia bem postado defensivamente. A equipe de Rogério Ceni se fechou, apostou nos contra-ataques e dificultou bastante as ações ofensivas do rubro-negro. Na reta final, o clima ficou ainda mais tenso. Em um lance disputado na lateral, o Alacian acabou se desentendendo com Gilberto e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso também. Com isso, o Flamengo terminou a partida com 9 jogadores, o que praticamente selou o resultado. Apesar de lutar até o apito final, o time carioca não conseguiu reagir e acabou derrotado por 1-0. Com o revés, o Flamengo viu o Palmeiras ultrapassar na tabela. O time alviverde venceu o São Paulo na rodada, chegou aos 55 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão com 17 vitórias, deixando o rubro-negro na vice-liderança. Após o apito final, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e fez uma análise equilibrada do jogo. Ele reconheceu a importância da vitória do Bahia, mas fez questão de elogiar o adversário. Segundo o treinador, o Flamengo é uma equipe de altíssimo nível técnico, com jogadores de muita qualidade e um estilo de jogo que impõe respeito. Ceni ressaltou que, mesmo com um a menos, o time de Felipe Luiz manteve o padrão e dificultou bastante a vida do Bahia. O treinador destacou ainda que o resultado foi fruto de uma atuação disciplinada e de muita entrega de seus jogadores, que souberam aproveitar as circunstâncias da partida. Foi uma vitória importante contra o até então líder do campeonato. Uma equipe com poucas derrotas e muita qualidade. Fico contente por vencer, e também pelo Bahia chegar aos 43 pontos. Também sofremos contra eles pela qualidade técnica, mas conseguimos vencer, afirmou Ceni. Agora, o Flamengo volta todas as atenções para o próximo desafio, que será o clássico contra o Botafogo. A partida está marcada para o dia 15 de outubro, uma quarta-feira, às 19 horas, no estádio Newton Santos. O confronto promete ser intenso, já que o rubro-negro busca retomar o caminho das vitórias e continuar firme na disputa pelo título brasileiro. O time de Felipe Luiz chega para o clássico com o objetivo de conquistar a terceira vitória em 4 jogos diante do Glorioso neste ano de 2025. Além disso, a partida é vista internamente como uma oportunidade de recuperação moral e técnica após a derrota em Salvador. A expectativa é de que o elenco volte mais concentrado, ajustado e determinado a mostrar que segue forte na briga pela ponta da tabela. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O que acaba de estourar na Libertadores é daquelas histórias que fazem qualquer torcedor mais experiente parar o que está fazendo e prestar atenção. Uma denúncia formal, protocolada por uma ONG argentina chamada Deportes Sem Drogas, colocou o nome do Flamengo no meio de uma polêmica pesada. Representada por Aldo Sérgio Parodi, a organização acusa a ausência de controle antidoping na partida de volta entre Estudiantes e Flamengo, em La Plata, válida pelas quartas de final da competição. E aqui não se fala em jogador pego em exame, o problema é justamente o oposto. A denúncia diz que não houve exame nenhum naquela noite, o que, de acordo com a legislação argentina, é uma violação direta da Lei nº 26.912.
que regula o controle e a prevenção ao doping no país. A petição cita nomes de peso: Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, Cláudio Chiquita Pia, presidente da AFA, e Daniel Scioli, secretário nacional de Turismo, Ambiente e Esportes. Segundo a ONG, caberia a eles garantir que a partida tivesse fiscalização adequada. A pergunta que paira no ar é simples e incômoda: por que não houve exame antidoping naquela partida? Quem acompanha o futebol há mais tempo sabe o peso disso. Desde os anos 80, o tema antidoping evoluiu e se tornou questão de credibilidade no esporte. Na Argentina, essa lei existe justamente para assegurar que toda competição tenha controle regular, com coleta, notificação e registro. Se a denúncia for verdadeira e a coleta realmente não aconteceu, é um descumprimento direto da norma nacional. E, segundo jornais locais de La Plata, a Promotoria Federal Argentina já teria sido acionada para investigar. Ou seja, não é fofoca de rede social, é documento protocolado com pedido de apuração. O silêncio das entidades envolvidas só aumentou o burburinho. Até agora, nem Conmebol, nem AFA, nem o governo argentino apresentaram um relatório oficial que detalhe o procedimento antidoping daquela noite. E é exatamente aí que o torcedor experiente começa a desconfiar. Se o exame foi feito dentro das regras, bastaria divulgar o registro, nomes sorteados, horários de coleta, responsáveis e cadeia de custódia. Essa transparência simples encerraria qualquer polêmica. A Conmebol, em seus relatórios públicos, sempre se orgulhou de manter planos anuais de controle antidoping, com testes dentro e fora de competição, tudo sob os padrões da Agência Mundial Antidoping. No papel, o sistema existe e está ativo desde 2024, com metas e percentuais definidos. Portanto, se em La Plata algo falhou, a cobrança é natural. E ela não é apenas para proteger o Flamengo, mas também para proteger a própria credibilidade da Libertadores, que depende de confiança absoluta em seus processos. Outro ponto levantado na denúncia é a suposta falta de estrutura laboratorial credenciada na Argentina. O país vizinho não teria um centro certificado pela VADA em funcionamento regular, o que, segundo o texto, complicaria a logística de envio de amostras. Ainda assim, existem protocolos internacionais que permitem remeter o material para outro país, como o LBCD, no Rio de Janeiro, que é reconhecido pela Agência Mundial Antidoping e realiza testes para várias competições continentais. Ou seja, a ausência de laboratório local não justifica a ausência de coleta. No máximo, exige mais organização. A dúvida continua sendo a mesma: houve exame ou não houve? Toda essa discussão ganha ainda mais repercussão por causa do momento esportivo. A partida em questão foi um verdadeiro drama: vitória do Estudiantes por 1-0 no tempo normal e triunfo do Flamengo por 4-2 nos pênaltis, em pleno dia 25 de setembro de 2025, em La Plata. Um jogo de nervos à flor da pele, tensão em cada chute e festa rubro-negra na classificação. É justamente essa partida que virou alvo da denúncia. E, para quem acompanha futebol há décadas, o padrão é conhecido: sempre que uma eliminação causa frustração no time da casa, surgem narrativas e suspeitas tentando disputar o pós-jogo. A diferença é que, dessa vez, o assunto ultrapassou o campo das redes sociais e chegou à esfera jurídica. O fato concreto é um só: a denúncia foi protocolada. O resto ainda é hipótese. Os nomes citados estão corretos: Domingues na Conmebol, Tapia na AFA e Scioli como secretário de esportes no governo Milei. A acusação não mira atletas, mas as autoridades responsáveis por garantir que o protocolo antidoping fosse cumprido em solo argentino. Por isso, o termo doping coletivo aparece no documento, não por uso de substâncias, e sim por suposta falha coletiva no sistema. Agora, o que pode realmente mudar o rumo da história é a investigação formal. Se a promotoria argentina solicitar os relatórios de controle e eles existirem, a polêmica termina ali. Mas, se não houver registro algum, o caso ganha peso internacional, pressionando a Conmebol a revisar seus procedimentos e a responsabilizar quem falhou. Para quem tem mais estrada e já viu muita coisa no futebol, a lição é sempre a mesma: paixão pode até guiar o torcedor, mas a verdade no esporte só sobrevive com regra clara e transparência total. E, nesse caso, a pergunta segue ecoando de forma insistente: quem fiscalizou aquela partida em La Plata?
Enquanto a resposta não vem, o assunto continua crescendo, dividindo opiniões e lembrando que, no futebol sul-americano, bastam algumas dúvidas mal explicadas para incendiar o continente inteiro. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo vive mais um momento de tensão nos bastidores, e desta vez as declarações vieram de Pedro, um dos principais nomes do elenco rubro-negro. Conhecido por ser discreto e ponderado nas entrevistas, o atacante resolveu romper o silêncio e falar de forma aberta sobre um clima de desconforto que, segundo ele, existe dentro do vestiário. Suas palavras, diretas e cheias de significado, rapidamente se espalharam e prometem mexer com o ambiente no ninho do urubu. Pedro afirmou que há uma insatisfação silenciosa, mas muito real, entre alguns jogadores. Ninguém do elenco quer que ele volte para o Flamengo, disse o camisa 9, em um tom sério, deixando claro que a fala carregava uma mistura de sinceridade e preocupação. Ele não citou nomes, mas a frase soou como um alerta, acendendo imediatamente os debates nos bastidores do clube e levantando a grande questão: quem seria o jogador rejeitado pelo grupo? O rumor ganhou força nas redes sociais e entre os torcedores, que começaram a especular sobre o verdadeiro motivo dessa rejeição interna. O que se comenta nos bastidores é que o problema não seria apenas técnico, mas sim de convivência e comportamento. O retorno de um ex-jogador, que por muito tempo foi um dos assuntos mais comentados pela torcida, estaria longe de ser um consenso dentro do elenco atual. Pedro, que sempre foi um profissional elogiado pela postura e pelo foco, dificilmente se manifestaria sem um motivo forte. O atacante, que conquistou títulos e se consolidou como uma das referências do time, deu a entender que a harmonia no grupo é algo que não pode ser comprometido. Suas palavras, ditas com cuidado, revelam que existe uma linha tênue entre o respeito à história de quem já vestiu a camisa do Flamengo e a necessidade de manter o ambiente equilibrado para seguir vencendo. O episódio abre espaço para uma reflexão importante sobre gestão de grupo. No futebol moderno, administrar egos, vaidades e expectativas é tão essencial quanto montar um bom time em campo. A fala de Pedro expõe algo que normalmente fica restrito aos bastidores: o peso das relações humanas dentro de um elenco cheio de estrelas. As declarações do atacante também levantam uma dúvida que já circulava nos corredores da Gávea: será que essa tensão interna explica a aparente hesitação da diretoria em trazer de volta nomes com grande apelo popular? O comentário de Pedro, mesmo sem apontar diretamente para ninguém, parece confirmar que há resistência entre os jogadores em relação a um possível retorno. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, a fala do camisa 9 estava em grupos de WhatsApp, fóruns de torcedores e programas esportivos de TV. Cada palavra foi analisada, interpretada e debatida. Para alguns, o desabafo foi um ato de coragem, um aviso de que a união do elenco não pode ser colocada em risco. Para outros, foi uma declaração perigosa, capaz de gerar ruídos em um momento em que o Flamengo ainda disputa títulos importantes. O que é certo é que no Flamengo, cada frase tem peso. A torcida rubro-negra, sempre atenta a qualquer movimento nos bastidores, reagiu de forma intensa. Muitos fãs concordaram com a postura de Pedro, reforçando que o ambiente interno deve ser prioridade. Outros lamentaram o clima de incerteza, lembrando que a força do clube sempre veio da união dentro e fora de campo. Pedro, por sua vez, parece ter consciência de que sua fala pode provocar debates, mas também acredita que o silêncio já não era mais suficiente. Ele quis deixar claro que nem tudo que reluz é ouro, e que o retorno de um ex-jogador ao Flamengo precisa ser pensado não apenas com o coração, mas também com a razão. A situação ainda é nebulosa, e até o momento a diretoria não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Enquanto isso, a torcida observa de perto, tentando decifrar os bastidores dessa história que mistura lealdade, hierarquia e o peso do passado. O fato é que, dentro de um clube do tamanho do Flamengo, as palavras ecoam mais alto do que em qualquer outro lugar. E a frase de Pedro ficou no ar, reverberando como um aviso que todos entenderam, mesmo sem precisar de nomes. Nem todo retorno é bem-vindo, mesmo para quem já foi ídolo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante,
pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Samuel Lino está vivendo um momento de cobrança intensa no Flamengo. O atacante, que chegou cercado de expectativa e encantou a torcida nos primeiros jogos, agora enfrenta um período de oscilação dentro de campo e tem sido alvo de críticas depois da derrota para o Bahia. A principal delas veio após um lance decisivo. Ele acabou desperdiçando uma grande chance, cara a cara com o goleiro adversário, o que aumentou ainda mais a pressão em torno de seu nome. Vale lembrar que Samuel Lino é a contratação mais cara da história do Flamengo, custando mais de 150 milhões de reais. Esse valor astronômico naturalmente cria uma expectativa enorme sobre seu desempenho, e cada erro do jogador acaba ganhando uma proporção ainda maior entre os torcedores. A cobrança é constante, e o atacante tem sentido o peso disso tanto dentro quanto fora de campo. Mas, diante desse cenário, Felipe Luís tem se mostrado firme na defesa do seu jogador. O técnico fez questão de sair em público para respaldar Samuel Lino, destacando o contexto complicado da partida contra o Bahia. Segundo Felipe, é injusto avaliar o desempenho de qualquer atleta em um jogo em que o time ficou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo. Ele explicou que Lino teve que se desdobrar em campo, ajudando muito o lateral Ayrton na recomposição defensiva, e que isso naturalmente prejudicou seu fôlego para atacar. Mesmo assim, o treinador ressaltou que o atacante conseguiu criar boas jogadas e apareceu nas oportunidades mais perigosas do time. Felipe foi claro ao dizer que, às vezes, a linha entre marcar o gol e errar é muito fina, e que, naquele jogo, infelizmente a bola não entrou. Não dá para culpar. Ele se esforçou demais, trabalhou pelo time e manteve a postura mesmo diante das dificuldades. O grupo todo teve uma atitude exemplar depois da expulsão, todos lutando até o fim, destacou Felipe Luís. Dentro do vestiário, a situação também tem sido tratada com cuidado. Samuel Lino vem sentindo o impacto emocional da pressão e das críticas, mas conta com o apoio total da comissão técnica e da diretoria. O diretor de futebol José Botto, que foi o principal responsável por sua contratação, tem acompanhado de perto o momento do jogador e reforçado a confiança no seu potencial. A postura de Felipe Luís e de José Botto tem sido justamente a de proteger o atleta e evitar que o ambiente de cobrança ultrapasse os limites. O entendimento interno é de que Samuel Lino tem talento, comprometimento e capacidade para retomar o bom futebol que mostrou nas primeiras partidas, e que precisa apenas de tranquilidade para recuperar a confiança e voltar a decidir em campo. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.